Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Ela disse: "Se eu dormir na casa de um amigo, a escolha é minha. Confie ou não." Escolhi não confiar. O desfecho não foi nada do que ela esperava. Pessoal do Reddit da hora, preciso colocar isso pra fora. É recente e ainda dói, mas também me trouxe uma clareza brutal. Vou tentar ser o mais detalhado possível, porque os detalhes são importantes. E como bombeiro, aprendi que detalhes podem salvar vidas. No fim, acho que salvei a minha. Me chamo Kaique, tenho 32 anos, bombeiro há 8. Conheci a Cássia num resgate. Sim, clichê de novela, mas era real. Ela teve um pequeno acidente de carro. Mais susto que qualquer coisa, e eu estava na equipe de socorro. Ela estava tremendo, não tanto pelo acidente, mas porque tinha pavor do procedimento. Acalmei-a, fizemos o trabalho. Nos olhares, naquela conexão rápida em um momento de vulnerabilidade, nasceu algo. Ela me achou depois, agradeceu, e começamos a sair. Cássia, 29 anos, trabalha com marketing. Inteligente, independente, com um círculo social amplo e bem ativo. Eu sou mais reservado. Minha vida é o quartel, os plantões de 24, a academia e meus poucos e fiéis amigos de infância. A diferença nos complementava, pelo menos no início. Eu admirava a vitalidade dela. Ela dizia admirar minha solidez, minha ancoragem. Morávamos juntos há 1 ano. O apartamento era nosso porto seguro, ou deveria ser. Decoramos juntos, escolhemos os móveis, tínhamos uma rotina. Nos meus plantões, ela mandava mensagens fofas perguntando se eu tinha comido. Nos meus dias de folga, eu fazia o jantar especial. Pensava que estávamos construindo uma vida. O problema, que era mais um sutil incômodo no começo, tinha um nome: Fábio, colega de faculdade dela, também de marketing, parte do mesmo grupo de amigos íntimos. Eu conheci ele em alguns churrascos. Sempre educado comigo, mas havia uma intimidade entre eles que, confesso, me deixava um pouco desconfortável. Toques prolongados no braço, piadas internas que isolavam os outros, um olhar que, talvez eu estivesse apenas sendo inseguro. Lutei contra isso. Ela escolheu você, Kaique, eu me dizia. Não seja aquele cara ciumento e controlador. Mas algumas coisas começaram a não fechar. Viagens em grupo, onde eles sempre pareciam dividir o mesmo carro. Ele estava sempre nas histórias dela. E o principal, Fábio estava passando por uma fase difícil. Terminou um relacionamento longo, estava depressivo. Cássia, com seu enorme coração, assumiu o papel de principal conselheira e apoio emocional. Passavam horas no telefone. Eu entendia, de verdade. Já ajudei colegas em buracos piores. Mas a linha entre ser um ombro amigo e se tornar o pilar emocional de alguém é tênue. A gota d'água foi há 3 meses. Fábio se mudou para um apartamento sozinho e, segundo Cássia, estava se sentindo muito solitário e frágil à noite. Ela começou a fazer visitas de apoio lá, que se estendiam até tarde. Uma vez ela chegou às 3 da manhã de uma quarta-feira. Estava exausta. Eu, preocupado, perguntei se não era muito pesado para ela carregar essa responsabilidade sozinha. Ela se irritou. "Kaique, ele precisa de amigos agora. Você é tão frio. Imagina se fosse seu irmão." Não era meu irmão, era um homem adulto, solteiro, que claramente admirava minha namorada, dependendo emocionalmente dela de uma forma que me cheirava mal. Mas engoli. Confiar ou não confiar, não era? A discussão que mudou tudo aconteceu há 10 dias. Era uma sexta-feira. Eu tinha acabado de chegar de um plantão pesado, com 2 acidentes de trânsito. Estava esgotado física e emocionalmente. Cássia estava se arrumando com uma roupa que claramente não era para um jantar casual em casa. "Vou sair com o pessoal do trabalho. Depois a gente vai continuar a conversa no apartamento novo do Fábio. Ele está animado para receber a galera." "Legal. Que horas acha que volta?" Perguntei, tentando manter a voz neutra. "Ah, não sei, pode ser tarde. E, sinceramente, se eu decidir dormir na casa de um amigo para não dirigir cansada ou coisa assim, a escolha é minha. Confie em mim ou não." Ela disse isso enquanto passava batom, nem olhando para mim no espelho, como se fosse uma observação banal, um lembrete de um acordo que nunca existiu. Foi a frieza,
a premeditação naquela frase que me atingiu como um jato de água gelada. O cansaço do plantão, a acumulação de meses de desconforto, a absoluta falta de consideração naquele momento, tudo cristalizou em uma certeza silenciosa. Eu não disse nada, só a observei por um instante. Ela finalizou, pegou a bolsa e, ao passar por mim, deu um beijo rápido na minha bochecha. A gente se fala amanhã, bombeiro-herói. Sorriu, mas os olhos já estavam na porta. A porta se fechou. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Fiquei parado na sala, ouvindo o som do carro dela ir embora. Confia em mim ou não. E pela primeira vez, com uma clareza absoluta, eu escolhi. Não confio. Mas não era sobre ciúmes, possessão ou controle. Era sobre respeito. Era sobre considerar seu parceiro. Era sobre não lançar um ultimato como uma bravata, como um passe livre para fazer o que quisesse sem consequências. Se ela precisava dizer aquilo, era porque já havia tomado a decisão de cruzar uma linha e estava apenas me notificando. Pior, me desafiando. Naquele momento, tomei minha decisão também. Não uma decisão de vingança ou de drama, uma decisão operacional, como no trabalho. A situação era insalubre. O risco de colapso estrutural era iminente. Era a hora da evacuação. Passei a noite acordado. Não de ansiedade, mas de ação concentrada. Fiz um plano mental. No sábado de manhã, ainda cedo, comecei a executar. Eu não tinha família na cidade, mas tinha o quartel e tenho uma irmã mais velha que mora a 2 horas daqui. Peguei minhas caixas de plástico, o bombeiro organizado, e comecei a separar metodicamente minhas coisas. Roupas, livros, equipamentos de treino, meus instrumentos musicais, toco violão para desestressar, fotos da minha família, meus livros de curso. Deixei tudo que era claramente nosso ou dela. O sofá que escolhemos juntos, a cama, os utensílios de cozinha, os quadros. Eu não queria nada que me lembrasse da construção que estava desmoronando. Fui direto, eficiente. Durante o processo, ela mandou uma mensagem. Acordei aqui. Hoje vamos ajudar o Fábio a organizar a sala. Depois te conto tudo. Beijos. Respondi com um simples ok. Ela não percebeu a mudança. O ok, sem um coração, sem um tudo bem, amor. Para ela, eu estava apenas sendo meu eu contido de sempre. No domingo, aluguei uma van pequena. 2 colegas do quartel, sem fazer muitas perguntas, a cara de homem acabado ainda devia estar em mim, me ajudaram a carregar tudo em menos de 1 hora. Levei minhas coisas para um mini armazém que aluguei mensalmente. Fui para a casa da minha irmã. Expliquei a situação resumidamente. Ela me abraçou e disse: a casa é sua pelo tempo que precisar. Voltei ao apartamento vazio pela última vez. Deixei minhas chaves sobre a mesa da sala ao lado de uma carta. A carta não era longa nem cheia de acusações. Escrevi o seguinte: Cássia, quando você disse confie em mim ou não, percebi que não se tratava mais de confiança. Tratava-se de respeito e consideração. Um relacionamento não é um campo de provas onde um emite ultimatos e o outro tem que se curvar. É uma construção a 2. Você tem todo o direito de fazer suas escolhas. E eu tenho o direito de decidir se quero ficar num relacionamento onde minhas preocupações são descartadas com um desafio. Você fez sua escolha. Eu fiz a minha. Não vou discutir. Não vou brigar. Apenas me retirei de uma situação onde minha presença claramente não era mais uma prioridade, e sim uma opção condicional. Devolvo a você o espaço e a liberdade que parecia desejar tanto. Desejo-lhe sinceramente que seja feliz. Kaique. Era domingo à noite. Ela provavelmente estava ainda no domingo prolongado de apoio ao Fábio. Desliguei o telefone, peguei minha mochila com os últimos itens pessoais e saí, trancando a porta. Minha chave estava lá dentro. Dirigi até a casa da minha irmã. Dormi por 12 horas seguidas. A tempestade começou na segunda-feira de manhã, quando liguei meu celular. Atualização 1. Pessoal, o post explodiu mais do que eu imaginava. Milhares de comentários, mensagens privadas. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Foi esmagadoramente solidário e me fez sentir menos sozinho nessa. Muitos pediram atualização. Então aqui vai a primeira parte do que aconteceu depois que eu vazei. Como contei, saí no domingo à noite. Na segunda-feira, às 7 da manhã, liguei o celular. A enxurrada de notificações foi instantânea. WhatsApp, 52 mensagens não lidas. 15 chamadas perdidas. 7 áudios.
Abri primeiro as mensagens de texto. As primeiras da noite de domingo eram leves. Oi, amor. Tô voltando para casa. O fim de semana foi cansativo, mas ajudamos muito o Fábio. Queria te ver. Kaique, tá dormindo? Cheguei. Cadê você? Sua chave não tá na gaveta. Aí o tom mudou. As mensagens da madrugada. Kaique, isso não tem graça. Onde você está? Seu tênis de corrida sumiu. Kaique, por favor, me responde. Estou preocupada. Cadê suas coisas do armário? A carta. Eu li a carta. Você não pode ser sério. Você não pode fazer isso assim. Precisamos conversar. Agora. Depois vinham os áudios. Decidi ouvir na ordem. A evolução foi, para mim, como bombeiro, como ouvir o registro de uma pessoa entrando em pânico em um ambiente confinado. Áudio 1. Voz acelerada, mas ainda tentando conter a irritação. Kaique, pelo amor de Deus, que infantilidade é essa? Você simplesmente sumiu? Pegou suas coisas? Isso é um absurdo. Você é adulto ou tem 15 anos? Vamos conversar como gente grande. Me liga. Áudio 2. Voz trêmula começando a entrar em desespero. Kaique, eu não entendo. Por quê? Por causa do que eu falei da casa do Fábio. Foi só uma frase, amor. Eu não quis dizer que eu ia fazer algo. É só um amigo. Você está jogando tudo fora por causa de um ciúme besta? Por favor, volta para casa. A gente resolve isso. Eu te explico tudo. Áudio 3. Voz chorosa, entre soluços. Não consigo acreditar que você foi embora. O apartamento tá tão vazio. Tudo que é seu sumiu. Até aquele sabonete que você usa, né? O cheiro tá sumindo. Kaique, eu tô com medo. Eu errei. Eu sei que errei na forma como falei. Mas você não me deu chance. Volta, por favor. Eu prometo, não vou mais na casa do Fábio. A gente pode se mudar o que você quiser. Áudio 4. Voz cansada, rouca, quase um sussurro. Por favor, volta para casa. Só volta. Não aguento. Não sei o que fazer sem você. Eu te amo. Você ouviu? Eu te amo. E você foi embora sem nem olhar na minha cara. O último áudio me apertou o peito. Era impossível não sentir um nó na garganta. Aquela era a mulher com quem pensei construir uma vida. Mas então me lembrei da frieza com que ela lançou o ultimato. A premeditação. A sensação de ser um obstáculo à liberdade dela, não um parceiro. Havia também dezenas de ligações perdidas e algumas mensagens de números desconhecidos, provavelmente amigos dela, ou até mesmo o Fábio. Não respondi a nada. Mandei uma mensagem para ela curta e objetiva. Cássia, recebi suas mensagens. Minha decisão está na carta. Não há nada a ser discutido. Por favor, não me procure. Preciso de um tempo longe de tudo isso. Respeite meu espaço. A resposta foi imediata, uma ligação. Deixei tocar até ir para a caixa postal. Ela ligou mais 5 vezes seguidas. Depois, uma enxurrada de mensagens. Você não pode fazer isso. É covarde. Venha olhar na minha cara e dizer isso. Eu vou no quartel, eu vou te achar. É sobre o Fábio, não é? Nada aconteceu, você é paranoico. Desliguei o celular novamente. Falei com minha irmã, que foi um anjo, e decidi ficar off pelo resto do dia. No final da tarde, liguei rapidamente para meu comandante no quartel. Expliquei que estava passando por uma situação pessoal complicada e que uma pessoa poderia tentar me procurar lá de forma desesperada e que, por favor, não dessem informações sobre mim ou meu paradeiro. Ele entendeu na hora, disse: "Descanse, Kaique. A gente cobre você." O dia foi uma montanha russa, da angústia de ouvir os áudios, a raiva de lembrar do desdém, a tristeza pelo fim de tudo. Mas, no fundo, a sensação predominante era a de que eu tinha feito o necessário para preservar o que me restava de sanidade e autorrespeito. À noite, cheguei a pensar em responder, em tentar explicar melhor. Mas toda tentativa de escrever algo mais longo me levava de volta ao mesmo ponto. Ela sabia. Ela sabia que aquela frase era uma linha vermelha. Ela a cruzou de olhos abertos. Qualquer explicação minha seria apenas ruído. Foi quando recebi uma ligação de um número conhecido. Era da melhor amiga de Cássia, a Thalita. Atendi, imaginando que poderia ser um canal mais racional. "Kaique, pelo amor de Deus, o que você fez? Ela está destruída. Ela não sai do chão do banheiro chorando. Você tem que voltar e conversar. Thalita, eu respeito você, mas essa é uma questão entre eu e Cássia. A decisão está tomada, mas é um mal-entendido.
Ela e o Fábio são só amigos. Você está acabando com uma relação de anos por ciúme doente. Aquela palavra, doente, dita com tanta convicção, foi como um banho de água fria. Era exatamente o que a Cássia queria que todos pensassem. Que eu era o bombeiro ciumento e descontrolado que surtou por uma amizade inocente. Thalita, falei com calma, Cássia sabe exatamente o que fez e o que disse. Não é sobre o Fábio, é sobre respeito. Peço que não se envolva. Boa noite. Desliguei. A estratégia dela estava clara. Vitimização e descreditar minha sanidade. Era doloroso, mas não surpreendente. Nesse momento, estou na casa da minha irmã, olhando para o teto. O apoio de vocês e de alguns amigos próximos tem me mantido são. Sei que mais tempestade vem por aí. Ela não vai desistir fácil, mas eu também não. Vou mantendo vocês atualizados. Atualização 2. Oi, pessoal. De volta. Os últimos dias foram intensos, e eu precisei de um tempo para processar tudo antes de vir aqui. Muito obrigado novamente pelas milhares de mensagens de apoio. Ler os comentários de pessoas que passaram por situações similares ou que apenas entendem a importância de estabelecer limites tem sido uma força imensa. Vamos ao que interessa. Como muitos previram, Cássia não se deu por vencida após minhas mensagens curtas e a conversa com a Thalita. O que aconteceu na quarta-feira passada, 2 dias após a atualização 1, confirmou todas as minhas piores suspeitas sobre a narrativa que ela estava construindo. Eu havia voltado ao meu plantão normal. A rotina do quartel, os treinos, a camaradagem com os colegas, tudo isso era um porto seguro, uma normalidade que eu precisava desesperadamente. Meu comandante tinha alertado a todos. Então, a equipe estava ciente para não passar informações e me dar um pouco de cobertura. Foi no final da tarde, durante um período de sesta, aqueles momentos de descanso entre ocorrências, que o alarme interno tocou. Não era para um resgate. Era a recepção, informando que havia uma visita para mim, urgente e pessoal. Instinto bombeiro. Sempre desconfie do urgente quando não vem pelo canal oficial de emergência. Olhei pela janela interna que dava para o pátio de entrada. Lá estava ela, Cássia. Parecia uma versão esfacelada da mulher confiante que eu conhecia. Olhos inchados e vermelhos, cabelos levemente despenteados, sem maquiagem. Vestia uma jaqueta minha que, percebi com um aperto no estômago, ela devia ter pego do apartamento. Ela estava falando animadamente com o soldado na portaria, gesticulando. Alguns colegas me olharam. É ela, Kaique? Um deles perguntou. Eu apenas acenei com a cabeça. Positivo. Quer que a gente peça para ela ir embora? Perguntou o outro. Pensei rápido. Se eu não fosse lá, ela provavelmente criaria uma cena maior. Talvez até dissesse que eu estava em perigo ou algo do tipo para forçar minha aparição. Era melhor enfrentar a fumaça de frente para controlar o incêndio. Não, vou falar com ela. Mas fiquem por perto, por favor, só observem. Eles entenderam. Saí para o pátio. O ar estava frio. Quando ela me viu, uma expressão de alívio misturado com raiva tomou seu rosto. Ela correu na minha direção, mas parou a poucos metros, como se eu fosse um animal assustadiço. Kaique, finalmente! Você me ignora, some e agora me obriga a vir aqui para te ver? Cássia, este é meu local de trabalho. Você não deveria estar aqui. Onde mais eu deveria estar? Você destruiu nossa casa. Você fugiu como um covarde. A voz dela estava alta, trêmula. O soldado na portaria e meus colegas dentro tentavam disfarçar que estavam ouvindo. Eu não fugi. Eu me retirei. Há uma diferença. E te pedi por mensagem para respeitar meu espaço. Seu espaço? E o nosso espaço, Kaique? E os nossos planos? Você joga tudo no lixo por uma briga? Eu já disse que errei. O que mais você quer? Que eu fique de joelhos? Ela começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva e frustração, não de arrependimento genuíno. Eu não fiz nada com o Fábio. Ele é um amigo. Você acha que eu sou o quê? Uma pessoa sem caráter? Finalmente o cerne da questão. Ela ainda acreditava que era apenas sobre ciúme físico. Não é sobre o Fábio, Cássia. Falei, mantendo minha voz baixa e controlada, um contraste gritante com a dela. É sobre você. É sobre você me dizer com todas as letras que faria o que quisesse, que a escolha era sua, e que minha única opção era engolir em silêncio e confiar. Isso não é um relacionamento, é uma ditadura com consentimento. Ela pareceu surpresa pela abordagem. Mas eu não faria nada.
Foi só um jeito de falar. Você está sendo rígido demais, interpretando mal as coisas. E qual seria a interpretação correta, então? Querido, vou sair com meus amigos. Talvez beba. Então prefiro não dirigir. Poderia dormir no sofá do Fábio, mas só se você se sentir confortável. O que você acha? Era tão difícil, Cássia. Era tão difícil considerar que eu existo nessa relação. Ela ficou em silêncio por um momento, boquiaberta. Terço, eu não pensei que você fosse se importar. E aí estava, a verdade mais crua. Ela não pensou em mim. Em nenhum momento, ao planejar aquele fim de semana, ao formular aquela frase, ela considerou meus sentimentos como fator relevante. Fui reduzido a um obstáculo emocional a ser contornado com um ultimato. A expressão dela mudou. Percebeu que havia escorregado. A raiva deu lugar a um pânico mais genuíno. Não, não é isso. É que eu sabia que você era seguro, que você me amava, que não ia criar caso. Então você contou com minha passividade. Contou que eu não criaria caso. E quando eu criei, você ficou chocada. Suspirei, cansado. Cássia, acabou. Eu não te odeio. Mas não posso ficar com alguém para quem meus sentimentos são uma inconveniência. Um detalhe a ser gerenciado com frases de efeito. Eu mudo. Eu juro. Vou cortar contato com o Fábio. Vamos para a terapia. O que você quiser. Ela se aproximou, tentando pegar minha mão. Eu dei um passo para trás. É tarde demais. A confiança não se quebra com uma grande traição, às vezes. Ela se racha aos poucos, com pequenas faltas de consideração. E a sua foi monumental. Você não está arrependida do que fez. Está arrependida das consequências. Há uma diferença abismal. Nesse momento, um dos meus capitães, um homem grande e de voz grave, saiu. Tudo bem aqui, soldado Kaique? Capitão, está tudo sob controle. Minha ex-namorada está se despedindo. A palavra ex fez Cássia recuar como se tivesse levado um tapa. Ela olhou para o capitão, para mim, para os colegas observando de dentro. A humilhação pintou seu rosto de vermelho. A máscara de vítima desesperada caiu por um segundo e eu vi um flash de fúria pura em seus olhos. Tudo bem, está tudo bem, ela disse, a voz subitamente gelada. Você quer ser assim? Quer jogar fora tudo por orgulho? Então fique com seu orgulho, Kaique. Vejo como você é pequeno. Espero que seu orgulho te aqueça à noite. Ela deu meia volta e saiu, caminhando rápido, sem olhar para trás. O capitão colocou uma mão no meu ombro. Firme, soldado. Situação controlada. Vamos lá dentro. Naquela noite ela mudou o tom das mensagens. De suplicante para acusatória e venenosa. Disse que eu era um emocionalmente incapaz, que eu projetava minhas inseguranças nela, que ela merecia alguém que realmente confiasse, que Fábio era 10 vezes mais homem que eu porque apoiava os amigos, que ela tinha pena de mim. Não respondi a nada. Apaguei as mensagens sem ler por completo. Bloqueei o número dela. Conversei com o meu comandante sobre a possibilidade de um boletim de ocorrência por perturbação, caso ela tentasse algo no quartel de novo. Ele foi compreensivo. Agora, as coisas estão mais calmas. O silêncio do meu celular é uma bênção. A dor ainda está lá, uma ferida latejante, mas é uma dor limpa, de um corte preciso. Não é a dor podre de um relacionamento que se desfaz aos poucos por falta de respeito. Estou focando em mim, nos meus treinos, em projetos de cursos de especialização no Corpo de Bombeiros. A minha irmã tem sido incrível. E, surpreendentemente, até pensei em baixar um desses apps de relacionamento, só para ver o que há por aí. Ainda não dei o primeiro passo, mas a ideia não me causa mais náusea. Obrigado por serem minha rede de apoio virtual. Vocês não fazem ideia do quanto ajudaram. Atualização 3. Pessoal do Reddit. Da hora, acho que esta será a última atualização desta saga. As coisas evoluíram para um lugar de relativa paz, e sinto que o ciclo se fechou. Este post é tanto um agradecimento final quanto um relato de como se encontra a situação para aqueles que acompanharam e se preocuparam. Primeiro, o estado das coisas com Cássia. Silêncio total. Absoluto. Depois da cena no quartel e da enxurrada de mensagens tóxicas que se seguiram, que eu na maior parte nem li, ela simplesmente parou. Soube por um amigo em comum, que ficou do meu lado nisso tudo, que ela voltou a sair com o grupo, incluindo o Fábio, e que aparentemente está se reconstruindo e vivendo sua liberdade. O amigo me disse que a narrativa entre o círculo dela é que eu era muito intenso,
controlador, e que o término foi um livramento para ela. Ele tentou argumentar, mas eu pedi para ele não se envolver. A verdade, para mim, não precisa da validação dos outros. Eu sei o que aconteceu. E falando em verdade, o silêncio dela foi a confirmação final de tudo. Se houvesse um arrependimento profundo, uma reflexão genuína sobre o que aconteceu, ela teria tentado um último contato, talvez uma carta verdadeiramente reflexiva, um e-mail ponderado. Mas não. Assim que percebeu que o teatro da mulher desesperada não funcionaria mais e que a tática da raiva também não me faria voltar, ela simplesmente me descartou da narrativa dela e seguiu em frente. É a pessoa que ela sempre foi, prática, focada em seus objetivos e com uma capacidade impressionante de remodelar a realidade para se encaixar no papel de heroína de sua própria história. Isso me deu uma paz imensa. Não havia mais o que questionar ou esperar. Segundo sobre mim, a cura é um processo, não um evento. Ainda tenho momentos de saudade, não necessariamente dela, mas da ideia do que tínhamos, da companhia, dos planos futuros. Acordar sozinho ainda é estranho, mas a sensação predominante é de alívio. Um alívio físico, como tirar um casaco pesado num dia de calor. A ansiedade constante, aquele frio na barriga toda vez que o celular dela tocava, a necessidade de decifrar significados ocultos em conversas, tudo isso se foi. Voltei a morar sozinho. Encontrei um apartamento pequeno, perto do quartel. É meu. Tem minhas coisas, meu cheiro, minha desorganização controlada. Comecei a terapia sugestão de muitos de vocês nos comentários e tem me ajudado a entender padrões e a fortalecer meu senso de autoestima e limites. E a parte que alguns talvez queiram saber. Eu dei o primeiro passo no mundo dos relacionamentos. Baixei um app, fui sincero no perfil. Bombeiro saindo de um relacionamento longo, buscando conhecer pessoas sem pressa. Tenho saído para alguns cafés. Nada sério ainda, mas foi revigorante perceber que ainda sei flertar, que posso fazer alguém rir e que existem pessoas incríveis e diferentes por aí. Uma mulher que conheci, professora de história, foi particularmente agradável. Marcamos de sair de novo. É leve, é divertido, é saudável. A maior lição que levo de tudo isso, e que espero que quem esteja lendo e passando por algo parecido também leve, é esta. Um relacionamento não é um campo de batalha onde um vence e o outro perde. É um território compartilhado, que requer tratados de respeito mútuo. Quando uma das partes declara unilateralmente novas fronteiras, sem consulta, a outra tem todo o direito de se retirar e buscar um território mais pacífico. Eu não venci nada. Cássia não perdeu. Nós simplesmente paramos de tentar ocupar o mesmo espaço quando ficou claro que nossas regras de convivência eram incompatíveis. A minha regra básica era consideração. A dela, naquele momento crucial, foi autonomia a qualquer custo, mesmo ao preço do respeito ao parceiro. Escolhi não confiar. Não confiar que uma relação que começou com tal desconsideração poderia ter um futuro saudável. E ao fazer essa escolha, fiz a coisa mais difícil e mais correta da minha vida adulta. Para finalizar, um agradecimento monumental a esta comunidade. Nos meus momentos mais sombrios, nas noites em que eu pensava se não tinha sido rígido demais, eu vinha ler os comentários. Vocês me lembravam que não estava louco, que meus sentimentos eram válidos e que ter limites não é um defeito, é uma necessidade. Vocês foram meus colegas de quartel virtuais e por isso serei eternamente grato. Esta conta ficará por aí. Talvez eu a use para postar outras coisas no futuro. Mas esta história, a história da frase que foi a gota d'água, chegou ao fim. Mantenham-se firmes. Respeitem-se. E se um dia ouvirem um confie em mim ou não, dito como um desafio, não um convite à conversa. Bem, vocês já sabem o que fazer. Um forte abraço a todos. Kaique, não esqueça de clicar no botão de ripar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.